Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos iniciando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir a questão que tem chocado o Brasil e o mundo. Cada vez mais nós somos assolados por notícias de crimes brutais cometidos por crianças ou adolescentes no Brasil. Por que será que isso tem acontecido de maneira cada vez maior? Algumas pessoas dizem que, no fundo, é a imprensa que está trabalhando mais e melhor e por isso nós ficamos sabendo com maior velocidade daquilo que ocorre e que sempre ocorreu, mas que não era notado, né? Outros dizem que de fato tem havido um incremento da prática de delitos muito violentos, muito cruéis por parte de pessoas que antigamente estavam mais para vítimas do que para algozes, que são justamente os adolescentes. E por conta disso fica uma pergunta no ar. O que é que há nesses adolescentes que os levam a cometer esses crimes tão graves? Será uma índole perversa? Isto é, esses jovens já nasceram ou desenvolveram uma personalidade cruel? Ou eles foram criados num ambiente onde impera a violência e por isso acabaram se transformando em pessoas violentas? Essa pergunta é importante, porque, no fundo, a gente quer saber de quem é a responsabilidade por esse tipo de coisa que está acontecendo, né, de forma cada vez mais numerosa. É da própria pessoa, que não desenvolveu um caráter adequado, né, ou nem nasceu com ele, ou da sociedade, que estimula a criação de monstros na medida em que permite guetos onde a violência impera de maneira desenfreada. Evidentemente que as crianças e adolescentes criados num lugar assim não vão se tornar anjinhos. Ou será que vão? Então, qual é o meu e o seu papel, né, diante desse quadro? Apenas ficar lamentando ou o que eu e você podemos e devemos fazer? Já pensou nisso? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só, programa oferecido pela Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, que inclusive convida você, aliás exorta, né, a entrar no site para ganhar os presentes que a gente vai distribuir aqui por meio de sorteios. Para você participar dos sorteios, você entra no site www.vejamsó.com.br, vota na enquete e com isso você estará pronto ou pronta para os sorteios que eu vou fazer hoje, no fim da semana. Os prêmios são muito bons e deles a gente fala depois. Você aí de casa, obviamente, está curioso para saber quem vai falar sobre a questão dos adolescentes. Então, rapidinho, vamos apresentar, depois eles vão ter o tempo para discutir o assunto. Voltando ao programa Vejam Só, depois de muito tempo, embora você tenha visto ele em tudo quanto é canal de televisão, Dr. Ariel de Castro Alves, que dispensa a apresentação. Tudo bem, doutor Ariel? Seja bem-vindo, paz e graça. Boa noite, pastor Heber. É um prazer participar novamente aqui do Vejam Só, cumprimentá-lo aqui, cumprimentar também o colega Eude que vai participar aqui com a gente para conseguirmos aí atender os anseios dos telespectadores e discutir uma questão tão polêmica e tão importante para os dias de hoje. Por que o doutor Ariel aparece em tudo quanto é programa de televisão que discute, entre outras coisas, a questão dos adolescentes? Porque ele é presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Bernardo do Campo, além de ser membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos e do grupo Tortura Nunca Mais. Então, falou em direitos humanos, falou em questão dos adolescentes e crianças, todo mundo lembra do doutor Ariel de Castro Alves. Aliás, a gente já se conhece já tem um bocadinho, né? Alguns anos. É melhor nem falar quanto, que senão vai denunciar nossas idades aqui. Apesar que nós não mudamos muito daquele tempo pra cá, né? A nossa maquiadora é boa. Estreando no programa Vejam Só, doutor, meu pai do céu, o Ed, é assim que fala? Elde, pastor. Elde. Elde. O H não é aspirado. Elde Lobo Ribeiro. Ele é psiquiatra forense, né? ABP/Pró Mulher. O que é isso aqui?
a Associação Brasileira de Psiquiatria e Pro Mulher é um programa de saúde mental da mulher que eu trabalho no Instituto de Psiquiatria da USP. Co-editor do Tratado de Saúde Mental da Mulher, Ateneu. Isso, nós temos a saúde mental da mulher, era um pouco desorganizada no Brasil, então eu junto com o professor Joel Renó Júnior organizamos um tratado de todos os conhecimentos sobre a saúde mental da mulher. Muito interessante, né? Para organizar a saúde mental da mulher, precisaram de 2 homens. Isso é muito interessante. Tem gente brigando comigo lá em cima. Bom, vamos lá. Doutor Ariel de Castro Alves, muito prazer em tê-lo conosco. Doutor Elde. Eu vou chamar o senhor de doutor Lobo, tá bom? Fique à vontade, pastor. É melhor, né? Doutor Lobo, psiquiatra forense. Então, eles vão discutir já essa questão que tem angustiado a sociedade brasileira. Com quem que eu começo? Com o médico ou com o advogado? Quem é o mais velho de vocês dois? 36. Também, 36. Tá empatado. Então, vou começar com o doutor Ariel, que começa com a letra A. Ok. Doutor Ariel, seu nome é nome de anjo, né? Sim, é uma honra. Meus pais moravam em Israel, em Jerusalém, e escolheram o nome porque é um nome comum também em Israel. E é um nome bastante diferenciado aqui no Brasil, mas é um nome interessante. Muito bem. Na sua primeira fala, doutor, qual a resposta o senhor daria para a pergunta tema de hoje, né? O que leva os adolescentes? É uma índole criminosa ou eles foram educados num contexto de violência? Claro, generalizando, né? O meu entendimento é que ninguém nasce bandido. A pessoa é fruto da forma com que ela se desenvolve. E se ela estiver em contextos de violência, certamente é mais propício de se tornar uma pessoa violenta. Então, se uma criança, desde o dia que nasce, é espancada, é estuprada, é abusada e também vive diante de omissões, da ausência de políticas públicas, da negligência dos pais ou responsáveis, da falta de um atendimento adequado, isso tudo colabora para que ela se torne, no futuro, uma pessoa violenta. Quem nunca teve a sua vida valorizada, dificilmente vai valorizar a vida do outro. É claro que tem situações excepcionais de jovens, de crianças, adolescentes, né, que se descobre uma psicopatia, um problema psiquiátrico que não foi devidamente tratado. Daí o nosso colega Eude vai poder colaborar melhor para que a gente consiga efetivamente descrever essas questões e porque também que muitas vezes a questão da saúde pública, da saúde mental no Brasil acaba sendo uma questão que vive diante de um descaso, né, da falta de um tratamento adequado nessas situações. Desde cedo tem que se descobrir essas situações até para se remediar. O caso da família Pesseguini, recentemente, que chocou São Paulo e todo o Brasil, as conclusões da polícia é que o menino Marcelo Pesseguini teria matado os pais, né, a mãe, ambos policiais militares, a Andréia e o Luiz Marcelo, e também a avó e a tia-avó, isso também com uma frieza, porque ele teria ido para a escola estudar, já tinha matado os pais, voltou e se suicidou. Então, isso gerou a dúvida em todo o país. Agora, será que a mesma dúvida ocorreria se fosse, ao invés de um garoto loirinho, né, de 13 anos, um garoto negro de 13 anos que cometesse o crime? Será que toda a sociedade estaria questionando o trabalho policial em concluir que ele era o responsável, que ele foi o responsável pelos crimes? Então, é claro que ainda há o que se investigar, há o que se esclarecer, as possíveis denúncias que a mãe dele estava fazendo contra policiais criminosos também devem ser levadas em conta, mas o que se tem até agora de todo o trabalho pericial e de todas as apurações é que o garoto de 13 anos, com cara de anjo, teria cometido o crime sem ter dado grandes sinais antes. Agora a gente também, contexto de violência não quer dizer só a criança que vive numa favela diante do tráfico de drogas, diante da negligência dos pais ou de agressões dos pais ou pais alcoólatras, mas também
pode ter um contexto de violência se ela vive numa família de classe média, pais policiais, que o pai desde cedo ensina o garoto a atirar, que o pai desde cedo descreve os crimes e os assassinatos que cometeu, inclusive de criminosos. Então isso também pode ser um contexto de violência, né, e de falta de uma família realmente estruturada, de uma família que também tenha uma fé religiosa, que isso também influi, né, nesse sentido de se prevenir a própria prática de violência. A fé também é um fator fundamental numa estruturação adequada no ambiente familiar. Então vamos agora ouvir a opinião do médico forense, doutor Elde Lobo Ribeiro. Ele é psiquiatra forense e especialista em saúde mental, inclusive saúde mental feminina. Né? Também, pastor. Também. Aliás, eu tenho uma pergunta sobre isso para o senhor, mas deixa para depois. No caso, na sua primeira análise, né, a resposta que o senhor daria para a pergunta tema de hoje, esses crimes brutais cometidos por adolescentes refletem uma índole criminosa ou tem mais a ver com uma educação num contexto de violência? Pastor, nós temos na psiquiatria forense que estuda saúde mental, interface com a justiça, nós temos uma visão ampla que contempla e valoriza os aspectos contextuais de vida da pessoa e, logicamente, que, nesse sentido, se há possibilidade de uma criança, de um adolescente estar manuseando armas, treinando para atirar, e os jovens geralmente têm uma noção e um julgamento das consequências dos atos menor que o adulto, então isso por si só constitui um risco. Então o ambiente, concordando com o doutor Ariel, de fato constitui um risco e, complementando a resposta muito bem dada pelo doutor Ariel, o contexto de uso de drogas é um outro fator facilitador de violência, porque geralmente as drogas, de maneira geral, tendem a diminuir o senso de responsabilidade, o senso de consequência e a intensificar qualquer comportamento violento. E ainda além do contexto, existem as pessoas que já geneticamente e pela estrutura cerebral já estão mais predispostas a desenvolver um comportamento violento de transgressão de leis. Inclusive, há pesquisas mostrando que, desde criança e evoluindo para a fase adulta, há uma alteração numa região do cérebro chamada suborbital, uma região correspondente inferior à altura dos olhos, que é alterada numa quantidade de pessoas que cometem crimes mais violentos. Então, na criança, nós não chamamos de psicopatia, mas de transtorno de conduta. Então, já existem crianças e adolescentes que têm comportamento de não aceitação de lei, não aceitação de regras, de agressão de diferentes contextos, incluindo animais, as próprias pessoas da convivência, familiares, e que, em não tendo um diagnóstico, em não tendo uma assistência quando criança e jovem, como alertou o doutor Ariel, tende a crescerem com um potencial de agressividade e de transgressão de leis maior do que as outras crianças da população geral. Portanto, é uma combinação de fatores, no nosso entendimento científico da psiquiatria forense, tanto biológicos, da genética, da estrutura cerebral, e que não tendo assistência e esse diagnóstico precoce, ainda jovem, aumenta muito esse potencial criminoso que é fortalecido pelo ambiente. Perfeito. Bom, ambos foram bem professorais, né? Claro, mas depois a gente vai trocar todas essas coisas mais... trocar em miúdos, né? Como falava antigamente. Sandro Silva, da capital paulista, diz assim, é uma questão de educação. Ninguém nasce criminoso ou pecador. O nascer pecador, ele até nasce, né? Mas criminoso, ninguém nasce criminoso. A Nicole Maria dos Santos, de São José dos Campos, no estado de São Paulo, a criança já tem a índole criminosa e o contexto familiar contribui ainda mais para acelerar o processo. Falta da palavra de Deus nas famílias também contribui para crimes brutais. O Françoaldo de Brito, que mora no Ceará, em Cedro, paz a todos. Isso é uma consequência da natureza pecaminosa misturada com a indiferença social em educar os adolescentes de nosso país. Tanto é culpa do criminoso jovem como dos governantes e pais que têm a obrigação de educar um jovem no caminho da paz. Sem Jesus, todo jovem vira criminoso
E sem lei, todo jovem encontra razão para isso. Peraí, sem Jesus, todo jovem vira criminoso. É um pouquinho demais, né? Criminoso, não. E sem lei, todo jovem encontra razão para ser criminoso. Mas nós temos lei até demais, não tem lei sobrando no Brasil? No Brasil nós temos um arcabouço legal, que poderíamos dizer, grande, né? O que falta muitas vezes é o cumprimento dessas leis, né? Se a gente for verificar, só 8%, por exemplo, dos assassinatos no Brasil são apurados. Então, existe uma falta de atuação do sistema de polícia e de justiça. Dos crimes em geral, só 3% são investigados. Então, levando em conta que a maioria das pessoas sequer faz boletim de ocorrência, então nós temos uma enormidade de crimes que não são apurados, então as leis não são colocadas em prática. Olha, você vai entrar no site e voltar na nossa enquete. A enquete de hoje é a seguinte: em sua opinião, qual o motivo de tantos crimes brutais cometidos por crianças, né? Por que acontece tanta maldade perpetrada por crianças? Primeira resposta, é a famosa índole criminosa. Então, aquela criança já tem uma inclinação para a maldade, para a perversidade, e isso é que explica esse tipo de coisa. A segunda resposta, foram educados num contexto de violência, né? Então, aí o problema tem mais a ver com o meio social onde elas cresceram. E a terceira, não sei, ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete e você está concorrendo aí aos nossos sorteios.